Agora, a voz do pastor, com Dom Luiz Fernando Lisboa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, hoje, dia 18 de novembro, dia da dedicação das basílicas de São Pedro e São Paulo fora dos muros. Eu vou explicar um pouco que basílicas são essas, mas antes queria dizer que hoje, dia 18 de novembro, à noite, na paróquia de Soturno, Sagrada Família, teremos a ordenação do diácono permanente Marinaldo Minas. Então peço que toda a diocese reze por esse novo diácono, para que Deus o abençoe, para que ele possa cumprir bem o seu ministério ordenado, este sacramento da ordem, que hoje ele vai receber. Então rezemos pelo próximo diácono Marinaldo Minas. A dedicação da Basílica de São Pedro foi feita pelo Papa Silvestre, que governou a Igreja entre o ano 314 e 335. E a Basílica São Paulo foi dedicada pelo Papa Cirício, cujo pontificado ocorreu entre 384 e 399. Então veja que o aniversário das duas grandes basílicas pontificais, a de São Pedro, no Vaticano, e a de São Paulo, fora dos muros, em Roma, são muito importantes para a Igreja. A dedicação da Basílica de São Pedro foi feita pelo Papa Silvestre, que governou a Igreja entre o ano 314 e 335, como já expliquei, e a Basílica de São Paulo foi dedicada pelo Papa Cirício. Na cripta, ou seja, embaixo da Basílica de São Pedro de Roma, a maior basílica do mundo, descansam os restos mortais do primeiro vigário de Cristo, São Pedro Apóstolo. No ano 323, o imperador Constantino começou a construir a Basílica de São Pedro, a pedido da sua mãe, Santa Helena, sobre o lugar da sepultura do apóstolo Pedro. Durante o pontificado de Júlio II, a antiga igreja de São Pedro foi demolida e construída outra, em memória desse que foi chamado a ser vigário, Príncipe dos Apóstolos, desenhada por Bramante em forma de uma cruz grega, que correspondia aos ideais da Renascença. Em 1506, a pedido do Papa Paulo III, o gênio imortal de Michelangelo construiu a famosa cúpula entre 1546 e 1564. Mas não conseguiu completá-la antes da sua morte, em 1564. Carlos Maderno construiu a fachada e terminou a nave a pedido do Papa Paulo V, entre 1607 e 1614. Enfim, Bernini levantou o grande baldaquino do altar-mor, em 1623. Continuou a decoração interior e desenhou as colunas da Praça São Pedro. No dia 18 de novembro de 1626, o Papa Urbano VIII consagrou a basílica dedicada ao apóstolo São Pedro. A Basílica de São Pedro, a maior de todas as igrejas católicas do mundo, construída sobre o túmulo do apóstolo Pedro, ocupa uma área de 23 mil metros quadrados e comporta mais de 60 mil pessoas no seu interior. Então vejam as dimensões, o tamanho dessa Basílica de São Pedro. É muito grande e muito bonita também. Sobre a Basílica de São Paulo, o Papa Pio IX quis que a dedicação da Basílica de São Paulo fosse no mesmo dia da Basílica de São Pedro, em 18 de novembro, portanto, o dia de hoje. São Paulo foi enterrado, provavelmente, no lugar do seu suplício, em um cemitério comum dos cristãos, sobre o qual foi construída a basílica a ele dedicada. Ao longo dos séculos, houve um grande movimento de peregrinações à sua sepultura.
Não é para menos São Paulo, que foi esse grande apóstolo das nações. A partir do século XIII, data do primeiro ano santo, a Basílica de São Paulo fora dos muros, por se encontrar fora da porta da cidade eterna, Roma, fez parte do itinerário do ano jubilar, para se obter indulgência plenária, e contava também com uma porta santa. Uma enorme estátua do evangelista Paulo está na entrada da Basílica, de 131,66 metros de comprimento, 65 de largura e 29,70 de altura. Olha o tamanho da Basílica. Trata-se de uma construção imponente, a segunda em grandeza das 4 basílicas papais. Quais são as 4 basílicas? A primeira é de São Pedro, a segunda de São Paulo, a terceira, Santa Maria Maior, que é onde o Papa sempre vai rezar quando volta das suas viagens, e a Basílica de São João de Latrão, que é sede da Diocese de Roma. O Papa é bispo de Roma, então sua sede, como bispo de Roma, é na Basílica São João de Latrão. Mas como ele é o Papa, então a sede dele como Papa, como pontífice da Igreja, é a Basílica de São Pedro. Mas, voltando à Basílica de São Paulo fora dos muros, é uma reconstrução do século XIII, aliás, do século XVIII, da antiga Basílica de Constantino. A Basílica, situada em um lugar que antes se encontrava fora dos muros da cidade de Roma, foi restaurada entre o ano 440 e 461 pelo Papa São Leão. Em 15 de julho de 1823, um incêndio destruiu a Basílica Paulina, mas a sua reconstrução foi bem mais formosa. Sob o altar-mor, uma placa de mármore indica o lugar onde o apóstolo Paulo foi sepultado, com a seguinte escrita: Paulo, apóstolo, mártir. Então hoje, ao rezarmos pelas basílicas de São Pedro e de São Paulo, rezemos pelo nosso Papa. Rezemos pedindo a intercessão desses grandes apóstolos Pedro e Paulo, que são colunas da nossa igreja, pedindo a eles que, junto de Jesus, intercedam por todos nós, para que nós tenhamos coragem na missão, para que nós nunca negociemos o Evangelho, para que nós possamos ser continuadores da missão de Jesus, sem medo, com coragem, com ousadia e com a sabedoria que vem do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão dos apóstolos Pedro e Paulo, abençoe-vos o Deus Todo-Amoroso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. A Voz do Pastor, com Dom Luiz Fernando Lisboa.